Fala galera, beleza? Champs aqui, hoje com um pequeno tutorial do uso do Automatic Player, né, que é um bot regularizado aqui dentro do Ragnarok Land vs Américas. Só lembrando que esse Autobot ele pode ser adquirido pela compra direta com 990 Moonstones para um mês, ou você pode comprar esse pacote por 1990 Moonstones, que além do Golden Automatic Player Box por 30 dias, você ganha ainda o status de VIP, o cupom de VIP, mais um bônus de XP Drop. É bem interessante esse pacote em relação ao custo-benefício. Mas a ideia do vídeo é trazer alguns detalhes adicionais que eu acho que eu posso agregar para vocês, e também vejo muitas dúvidas que eu ajudo o pessoal por desconhecimento, né, do uso de algumas opções. Então vamos começar abrindo aqui a opção do bot, lembrando sempre que a interface ela é oposta, né? E o que isso quer dizer? Quando a opção que está turn on, ou seja, para ligar, quer dizer que o seu watch está desligado, ou essa opção está desligada, porque se a opção aparece aqui, é a que você quer selecionar, certo? Então sempre tenha em mente isso. Vamos para as configurações. Falando primeiro sobre o Stay Alert aqui, esse modo de alerta ele faz com que o seu personagem ele fique fixo naquela célula e realize as ações ao redor daquele range, ou você pode comandá-lo também com esse auto ligado e ele vai potar e tomar algumas ações de acordo com o que você configurou. Você só pode ligar esse alerta depois que o bot já estiver rodando. Então, por exemplo, eu quero colocar no spot onde tem várias hidras e não quero sair dali. Você pode colocar Stay Alert que ele vai tentar matar apenas as hidras daquela região, então ele vai matar a hidra, vai coletar o loot, vai para outra hidra, sempre naquele spot, tá? Então, vindo para a segunda opção, que é colocar o boneco para sentar automático, ele tem a opção do threshold para HP e SP. O que isso quer dizer? Esse range quer dizer o seguinte: quando ele atingir o range mínimo, ele vai se sentar e vai ficar sentado até recuperar daquele range máximo. Então muito cuidado se você tiver com peso no personagem e afins, ele pode não recuperar e ficar eternamente sentado, né? Então você coloca para HP, para SP, e aqui se ele está turn on, quer dizer que ele não está ligado. Então se eu coloco a opção de ligá-lo, ele vai mudar para a opção de turn off. Por que isso? Porque isso quer dizer que essa é a opção que agora está disponível para eu selecionar, porque nesse momento ele está ligado, tá? Sempre ter isso em mente. Voltando então, vamos para a próxima opção de configuração a respeito do teleporte, né? Então ele utiliza todos os tipos de asa de mosca disponíveis no jogo, bem como a skill teleporte do Acolyte. Lembrando que para algumas pessoas a asa de mosca só funciona no bot se ela estiver na hotkey F9, tá? Se ela estiver em outra hotkey, às vezes ele não funciona. Lembrando que se eu estou com essa opção Disable aqui, quer dizer que o meu teleporte automático está ligado. Se eu venho aqui na segunda opção, ele me dá o seguinte item: teleportar quando atacado por X número de monstros ou mais. Então quando eu vou nessa opção e eu seleciono aqui eu vou dizer com quantos monstros eu quero que ele teleporte quando ele estiver cercado por essa quantidade de monstros, no caso aqui está 7, e aqui embaixo eu coloco a quantidade de células. Tem que ter atenção no seguinte: a quantidade de células que ela pode variar de mínimo de 3 e máximo de 7, não quer dizer que ele vá olhar 7 células de range do seu personagem, não. É sempre contado no RAG como você estivesse no centro, né, numa circunferência, e você teria um raio de, no caso, 7, 3,5 para lá, 3,5 para cá, 3,5 para lá, 3,5 para cá. Então, se ele contar nesse raio de 3 células e meia, né, os monstros que você setou aqui, ele vai estar lá. Então nesse caso aqui da minha configuração, ele só vai ter lá, eu coloquei 7 monstros com uma célula de 3, então ele só vai ter lá quando tiver muito crowd, né, que a gente chama, muito próximo de mim, que 3 células vai dar uma célula e meia apenas, então eu teria que ter 7 monstros e uma célula e meia de distância do meu personagem, tá? Essa opção é interessante porque quando você quer que ele teleporte com mais frequência, para ele givar, você aumenta a quantidade de células, diminui a quantidade de monstros. Nesse caso eu quero ao contrário, eu quero que ele só tele na hora que tiver muito monstro, porque talvez naquele mapa eu consiga tancar bem, tá? Então essa é a opção, a primeira opção que a gente tem aqui no teleporte. A segunda opção é, cara, quando o HP tiver chegar naquela faixa, eu quero que ele teleporte, né? Geralmente você combina isso com aquele setting lá do SP, né? Você vai teleportar, ou melhor, do HP. Quando você vai teleportar, quando chegar naquele nível, ele teleporta, porque o próximo movimento dele vai ser sentar. Então ele vai ficar teleportando até achar um local seguro, né? Ou também você pode fazer um teleporte, porque você sabe que naquele percentual de HP, se ele demorar de potar, ele morre. Então você coloca o seguinte, cara, se chegar a 30%, eu quero que ele teleporte para dar tempo dele potar e ele não morrer, né? E essa última opção aqui quer dizer o seguinte: esse set teleport time
quanto tempo você quer que ele ande até encontrar o monstro antes de teleportar. Então se você coloca 10 segundos, ele vai andar 10 segundos tentando achar o monstro, se não achar ele teleporta. Aqui eu coloquei 3, então ele anda 3 segundos, e se ele não encontrar o monstro, ele vai estar lá, tá? Então voltando aqui para as configurações, a gente tem aqui agora o Consumables Users. Então esse aqui é bem objetivo, são todos os consumíveis que você tem, então aqui ele vai listar todos os consumíveis que tem na sua bag. Então tudo que tiver na sua bag que for possível de ser utilizado, ele vai listar, só que aqui é um efeito contrário. Se ele tá on, é porque realmente você quer que ele use, né? Esse aqui não é o oposto, então isso pode gerar confusão para algumas pessoas. Então, on quer dizer que eu quero que ele use o Power Booster. Se ele tá off, eu quero que ele não use o Life Insurance. Então, toda vez que acabar esse buff, enquanto tiver o item no seu inventário, ele vai utilizar esse consumível. Beleza? Indo pro próximo, a gente tem aqui então a configuração de Normal Attack Settings, o que significa, no meu caso aqui ele tá turn off, então ele está ligado, e eu quero da seguinte forma: até chegar em 22% de SP, eu quero que ele use as minhas skills que eu deixei na barra. Lembrando que o bot ele vai tentar usar as skills que estão disponíveis na sua barra. Então se eu começo a caçar da hunt com 100% de SP, ele vai usar a skill sem parar até chegar em 22% de SP. Logo que ele chega em 22%, ele vai parar e ele só vai começar a usar a skill de novo quando passar desses 22%. Mas qual a razão disso? Porque às vezes você tem skills de auto buff, no caso aqui o arqueiro tem a concentração, e você quer preservar esse P para que ele consiga usar a concentração e ele não consuma toda a mana soltando skill, né? E aí, se você não configurar bem, ele vai ficar sempre zerando a sua mana e você não vai conseguir usar suas skills, tá? Isso que significa essa opção de forma geral. Próxima opção é de configuração de poções. Nesse caso aqui, o meu HP, o meu refill, ou seja, o meu enchimento de HP está ligado, onde o meu SP está desligado. Aqui, na opção de selecionar, ela também é óbvio, né? Você vai clicar e ela vai trazer tudo que você tem na sua bag que pode ser utilizado como um item de recuperação de HP ou SP. Lembrando que você só pode escolher um item. A opção de Threshold é a partir de quanto de HP eu quero que ele pote. Então, chegou em 85% de HP, ele não vai potar. Caiu em 84, caiu para 70, caiu para 60% de HP, o que é que ele vai fazer? Ele vai potar para chegar até os 85, ele não pota até os 100, tá? E o SP é a mesma coisa, né? Então, quando chegar a quantos por cento de SP, eu quero que ele use poções ou consumíveis de SP para encher até aquele nível, beleza? Essa é bem óbvia, né? Bem objetiva também. O próximo item, que é o Return to Save Point on Death, isso significa claramente morreu, ele vai voltar para a cidade, ele não vai ficar morto lá no chão, parado. Ele não volta, tá? Ele não volta pro mapa. O item de coleta automática, esse aqui é interessante, algumas pessoas se confundem. Nesse caso, para mim, ele tá ligado, porque a opção Turn Off tá disponível, né? Essas duas opções são o quê? A primeira delas é o seguinte: ele vai priorizar a coleta dos itens sobre o atacar monstros. Então, se você tiver com 4 monstros ao seu redor, ele vai matar o primeiro, coletar o loot, enquanto os outros 6 estão batendo. Ele vai matar o segundo, coletar o loot, matar o terceiro, coletar o loot, né? Já a segunda opção não, ele vai matar todos os monstros que ele tiver no range dele e depois ele volta coletando. Aqui tem um ponto, e quando você tem um mapa muito povoado, pode acontecer de você matar o primeiro monstro, o segundo monstro está a 3 células de distância, ele vai matar o segundo monstro, o outro monstro já está mais a 2 células e ele começa a fazer um caminho muito longo e ele não volta para coletar tudo. Então, se você tiver querendo um drop específico, pense um pouco se vale a pena você escolher essa segunda opção, beleza? Além disso, você também pode selecionar o que você quer coletar. Eu só quero coletar cartas, eu só quero coletar equipamentos, eu só quero coletar etc e consumíveis. No meu caso ali, eu tô com tudo, eu tô com as opções Disable habilitada, então isso quer dizer que eu tô coletando tudo, né? Porque ele está Enabled, ele está habilitado. Próxima opção, a gente tem aqui o Auto Accept Party Request, que significa o seguinte: coloquei minha PT, registrei minha PT na agência da aventura, eu quero que meu bot fique lá rodando e se alguém se candidatar dentro dos requisitos que eu coloquei, ele vai aceitar automaticamente. Então você vai configurar isso aqui como turn on, ele vai ficar turn off, e toda vez que alguém entrar na sua PT, ele vai aceitar, a mesma forma que se alguém te mandar PT, se você tiver sem PT, ele vai aceitar automaticamente, beleza? Próxima opção que a gente tem aqui no nosso bot é a questão da seleção de alvo. Isso aqui é super relevante e interessante também, que algumas pessoas se confundem. Na lista de ataque, alvos para atacar, você vai marcar aqui tudo que você quer que ele ataque. É óbvio? Não necessariamente. Por quê? Se tudo que está no seu mapa você quer que seja atacado, você não faz nada nessa lista. Mas vamos, exemplo aqui desse mapa. Poxa, eu tenho Porin, Fabre, Pupa e Lunático. Eu quero só atacar o Porin
e a Fabre. Eu não quero atacar Pulpa nem o Lunático. Então você vai adicionar Porin, vai adicionar o Fabre e não vai adicionar Pulpa nem Lunático. E você volta. Por que isso é importante? Porque às vezes tem mapas que tem aquelas ervas vermelhas, ervas azuis, os cogumelos, e você não quer perder tempo batendo ali. Então você vai selecionar tudo menos eles. Por que isso aqui parece óbvio e não é? Porque algumas pessoas acham que se ela voltar aqui e na lista de avoid, ou seja, de evitar, ele vai evitar de bater naquele bicho. Mas não, isso aqui significa o seguinte: se você adicionar qualquer monstro na sua lista de avoid, quando ele vê aquele monstro, ele vai fugir, ele vai telar, ele vai correr. Então, tinha gente que adicionava aqui achando que não era pra matar e o boneco não parava de telar e não sabia por quê, tá? Então isso aqui, apesar de meio óbvio, não é tão óbvio assim, né? Próxima opção, então, a gente tem aqui o uso automático do token de Zig, ou seja, o token de reviver. Isso é legal quando você tá numa hunt que você sabe que se seu boneco levantar, ele vai se buffar novamente e vai seguir a vida. Tem que ter com certo cuidado, né? Porque você pode queimar Zig à toa, e principalmente se for um mapa de farm PVP, porque alguém pode ficar te matando continuamente e para queimar sua Zig, né? E a gente tem a última opção, que é o Counter Attack. Isso aqui nada mais é do que habilitar o retorno de PVP. Então quando você tá no mapa que um outro player pode te bater, e você tiver nessa opção habilitada, como está no meu caso, se alguém te bater, o que vai acontecer? Ele vai revidar. Se ele tiver mana, ele vai usar skill. Se ele não tiver mana pra usar skill, ele vai bater até alguém perder, né? Até alguém acabar as poções, vamos dizer assim. Vamos dizer que o cara manda um PM pra você e fala: cara, porra, não bate mais não bate mais em mim, eu também não vou bater em você, mas eu vou deixar meu bot ativado. Então o que é que você faz? Você limpa o alvo, ele vai limpar também, então vocês não se atacam mais, e só vão se atacar se um ou outro se atacarem novamente, né? Porque tem gente que não desativa o bot, mas ao mesmo tempo não quer montar PT. Se vocês montam PT, vocês não se flagueiam, né? Mas ao mesmo tempo, também tem gente que prefere deixar o bot, mas não quer que um ataque o outro. Então se você não limpar o alvo, ele vai continuamente se encontrar, se bater, tá? Abrir flag. Beleza? Então, eu acho que aqui a gente passou tudo, né? Nas principais configurações. Então, na última configuração aqui, dando back, você vai escolher a opção de ligar o seu bot, e quando você ligar seu bot, ele vai começar a se curar e fazer o que ele tem que fazer, né? De acordo com o que você determinou ali, beleza? Espero que tenha sido suficiente. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Também peço que deixem sugestões de vídeos ou dúvidas que vocês tenham sobre o jogo. Tem alguns itens na lista. Conto com like e dê um follow para quem não me segue. Também faço live na Twitch, descrição vai estar, o link da Twitch vai estar aí na descrição. Faço lives quase todos os dias da semana, então são todos convidados a aparecerem lá. Beleza, galera? Grande abraço.